Olá, paz do Senhor. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre a nossa aula desse domingo, que vai ser sobre os filhos de Eli, Ofni e Finéias. A história está em 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 12. Os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Eles não obedeciam aos regulamentos a respeito daquilo que o sacerdote tinha o direito de exigir do povo. Quando o homem estava oferecendo o seu sacrifício, o ajudante do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo dentro da panela, e tudo que o garfo tirava ficava sendo do sacerdote. Era costume fazer isso todas as vezes que um israelita ia a Siló para oferecer sacrifícios. Mas antes mesmo que a gordura seja tirada da carne e queimada, os filhos de Eli mandavam que o ajudante do sacerdote fosse e dissesse a quem estava oferecendo o sacrifício: "Me entregue um pedaço de carne para o sacerdote assar. Ele não vai aceitar de você carne cozida, mas só carne crua." E se o homem respondia: "Deixe que a gordura queime primeiro, depois você tira o que quiser", o ajudante do sacerdote dizia: "Não, entregue logo essa carne, senão eu tomarei à força." Assim, os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, o Senhor, e para o Senhor o pecado desses moços era muito grave. Então nós vamos estar falando que ele era filhos de sacerdote, também eles eram sacerdotes para estar cuidando, oferecendo ali o sacrifício do templo, cuidando do templo. E a Bíblia deixa bem claro que o pecado desses homens era muito grave. Eles não prestavam, não se importavam com Deus. Além disso tudo, o versículo 25 diz assim: "Se uma pessoa peca contra outra, o Senhor pode defendê-la. Mas quem pode defender aquele que peca contra Deus?" Então, o pecado contra Deus, ele é muito sério. Aqui tem um coração preto, onde vai estar uns papeizinhos, e as crianças vão estar abrindo. Cada um tem algo que fala, e nós vamos estar falando sobre o assunto. Então, eles praticavam o mal, eles roubavam as ofertas, eles fornicavam. Então, todos os pecados ali que eles cometeram, nós vamos estar falando um pouquinho sobre cada um. E em 1 Samuel 4, a gente vê que ali ele recebeu um profeta e falou que ali os filhos dele iriam morrer. E no versículo 1 Samuel 4, a partir do versículo 10, diz o seguinte: "Assim os israelitas lutaram. Os israelitas foram vencidos e fugiram correndo para suas casas. E houve uma grande matança. Tinha 30.000 israelitas foram mortos. Então os filisteus tomaram a arca de Deus, e Ofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos." Então um homem da tribo de Benjamim correu desde o campo da batalha até Siló e chegou lá no mesmo dia. Para mostrar sua tristeza, ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. Ele estava sentado numa cadeira perto da entrada, esperando. Ele estava muito preocupado com a arca da aliança. Quando o homem deu a notícia, toda a gente da cidade ficou apavorada e começou a chorar alto. Ele ouviu os gritos e perguntou: "Que barulho é esse?" Então o homem correu para contar a notícia a Eli. E ele estava com 98 anos e completamente cego. O homem disse: "Eu fugi da batalha e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui." "O que aconteceu, meu filho?" perguntou Eli. "O povo de Israel fugiu dos filisteus", respondeu o mensageiro. "Foi uma terrível derrota para nós. Além de tudo, os seus filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e os filisteus tomaram a arca da aliança." Quando ouviu falar na arca, Eli caiu da cadeira para trás, perto do portão da cidade. Ele estava muito velho e gordo. Por isso, quando caiu, quebrou o pescoço e morreu.
Então, nós vamos estar falando sobre a história de Ofni e Finéias, filhos de Eli, como eles pecaram grandemente, gravemente contra Deus. E ali foram mortos. Ele soube da notícia, também morreu. Eli estava velho e gordo, a Bíblia diz. E nós vamos estar também falando sobre o pecado da gula, né? Vamos estar apresentando também sobre a gula, sobre a alimentação, sobre alimentos saudáveis. Nós vamos estar também falando um pouquinho sobre isso.